Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Abra por gentileza a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, nós vamos ler do verso 5 e 6. Para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, se você pegar o primeiro livro, que é Mateus, que é o primeiro, você volta umas páginas, você vai achar Malaquias. Malaquias 4. O tema da mensagem de hoje é pais convertidos. Malaquias 4, nós vamos ler o verso 5 e 6, os dois últimos versículos deste livro. Amém? Glória a Deus. Diz assim, olha, eu vou compartilhar aqui também, quem quiser ler, está aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos, abaixa tua cabeça. Querido Deus, esta é a tua palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra, Senhor Deus, que transforma as nossas vidas. E é isso que nós desejamos nessa noite: sermos transformados, sermos tocados e ministrados. E para isso nós precisamos do teu Espírito Santo, para discernirmos a palavra corretamente, para que isso entre, Senhor Deus, dentro de nós e nos transforme. Em nome de Jesus eu me coloco em tuas mãos, que o Senhor me capacite, que o Senhor, Pai, tome a minha boca, Senhor Deus, a minha mente, o meu coração, para entregar a tua mensagem aos teus filhos que aqui estão te cultuando, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. De acordo aqui com a palavra, e vocês viram o tema é específico para o Dia dos Pais. É com muita tristeza que, todo ano, no ano a gente tem várias mensagens especiais, datas especiais, é Páscoa, é Natal, é Dia das Mães, é Dia das Crianças e Dia dos Pais. A gente sempre procura trazer uma mensagem específica para esta data. E é com muita tristeza que, infelizmente, o Dia dos Pais sempre é o culto que tem menos pessoas. Isso porque muitas pessoas evitam participar do culto do Dia dos Pais, justamente porque tem feridas causadas pelos pais. Muitas pessoas perderam seus pais e não quer lembrar, não quer relembrar que hoje é Dia dos Pais, sabem que vai ter homenagem, sabem que vai ter uma palavra específica. Tem pessoas que foram abandonados pelos seus pais, tem pessoas que foram maltratados pelos seus pais e ficam tristes por isso. E infelizmente, isso podem ver, é o culto que menos pessoas vêm e acompanham. Infelizmente, a gente fica triste com isso. E eu gostaria de trazer essa mensagem para os pais. Não sei se você viu que como é tão forte a influência dos pais na vida dos filhos, que não sei se vocês perceberam, mas esses dois versículos que a gente leu, são os dois últimos versículos, não só do livro de Malaquias, mas desse conjunto de livros que se chama Antigo Testamento. Depois dessas palavras proferidas, passa mais de 400 anos sem Deus se comunicar com o povo, sem ter um registro da palavra de Deus. E eu fico pensando, qual é a forma que Deus poderia acabar com um conjunto de livros que é o Antigo Testamento? A gente poderia pensar que ele poderia acabar com uma conclusão ali maravilhosa, mas a palavra de Deus, ela é bem forte, onde ele vai dizer o seguinte, com a promessa, depois ele vai dizer: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Ponto final, acabou-se o Antigo Testamento.
Isso, não sei se você consegue compreender, mas Deus está mostrando a seriedade, a responsabilidade dos pais na vida dos filhos. E Deus, Ele precisa mostrar para cada um de nós a necessidade da vida dos pais, da conversão e da vida deles diante de Deus. Porque se você perceber, no finalzinho ele fala que isso trará maldições. A maldição aqui que você pode entender é o seguinte: quando o coração dos pais são convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido aos pais, Deus ele diz que ele evitaria o castigo da maldição. Mas o contrário, ele está dizendo que se os pais não se converterem aos filhos e os filhos não se converterem aos pais, então virá o castigo da maldição. Pastor, maldição? Será que o Senhor vai ferir o seu povo com maldição? E eu quis pesquisar um pouco sobre isso, e eu achei um artigo, uma pesquisa feita sobre a falta dos pais, a consequência da falta dos pais na vida dos filhos. Acompanha comigo, por gentileza, algumas das estatísticas da falta do pai. 71% de adolescentes grávidas não têm pai. 63% de suicídios de jovens vêm de lares sem pai. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pais. 80% de estupradores vêm de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vêm de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pais. Crianças sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais e comportamentais. Pesquisadores da Universidade de Colômbia descobriram que crianças que vivem em lares onde existem ambos pais e mães, mas que têm um relacionamento pobre com o pai, pobre aqui não é financeiro, mas é questão de relacionamento fraco, relacionamento pobre com os pais, tem 68% mais chance de fumar, beber ou usar drogas do que outros que vivem em lares com ambos os pais. Ou seja, por isso que nós podemos certificar aqui que não é necessário apenas existir o pai, mas ele tem que se envolver, ele tem que ter um compromisso. Isso mostra, e eu queria trazer 3 lições dessas estatísticas aqui bem rapidamente. A primeira delas, nós podemos concluir que os pais, notem o tamanho da importância e da relevância da vida dos pais, da influência dos pais na vida dos filhos. Se você foi homem para fazer um filho, você tem que ser homem para cuidar, para amar e para ser presente na vida do seu filho. Se você tem culhão, se você tem vergonha na sua cara, se você usou para fazer um filho, tenha coragem, seja homem para assumir o seu filho, amar o seu filho, estar presente na vida do seu filho. Muitas das vezes a gente reclama da sociedade, da forma que a sociedade está, mas muitos pais estão ausentes na vida dos seus filhos. Vai lá, engravida e deixa para a mulher cuidar, deixa para a mãe cuidar, e não está nem aí para a vida dos filhos. Segunda coisa que eu aprendo aqui, e eu falo agora para os jovens: pensem 1000 vezes antes com quem você está se relacionando.
Quando você estiver se relacionando com alguém ou pensando em estar com alguém, olhe para aquela pessoa e veja se você casaria com ela ou não. Não brinque de pega-pega, não brinque de ficar, sabe, só de dar uns beijinhos, só de, sabe, aquela saidinha depois da balada. Quantas pessoas estão ali, sabe, sem nenhum compromisso, tendo relações sexuais, e aí depois engravida, e agora? O que eu vou fazer? Deixa ela. É muito fácil deixar a mulher sozinha cuidar dos filhos. E você que é mulher, se você abrir as pernas para qualquer um, tem um monte de homem que só quer você e só para isso. E se você não tiver caráter, se você não tiver consciência, você vai sofrer com as consequências. Pense 1000 vezes. Olhe se aquela pessoa é para casar de fato ou não. Tenha uma certeza, ter filho com alguém não segura casamento. Eu sou apaixonado, eu vou tentar ter um filho para segurar esse relacionamento. Desculpa, mas não segura. Não segura. Terceira coisa que eu gostaria de falar aqui é para os filhos que são criados sem os pais. Você, filho, não tem como escolher de quais pais você quer nascer. Não tem como escolher. Mas uma coisa eu falo para você, que se você que está aqui nessa noite, e você foi criado sem os seus pais, se você não conheceu o seu pai, se seu pai te abandonou, se seu pai, às vezes ele até estava presente na sua casa, mas não estava presente na sua vida, se você, jovem, se você, filho, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e entregou a sua vida a Ele, se converteu a Ele, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele quebra toda e qualquer maldição na sua vida, independente do que seus pais fizeram. Só pelo fato de você conhecer a Jesus Cristo, essa maldição cai por terra, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele se fez maldição na cruz do Calvário, morrendo a morte que nós merecíamos. Então toda essa maldição foi quebrada. Mas se você, filho que nasceu sem pai, ou foi abandonado pelo seu pai, se você quiser usar isso como desculpa para você fazer coisas erradas, você pode fazer, é uma escolha sua, mas saiba que você vai colher dessas consequências, e é grande possibilidade de você fazer parte dessas estatísticas. A escolha é sua. Amém? Glórias a Deus. Para evitar tudo isso, o Senhor, Ele nos dá uma promessa. Essa promessa está nos primeiros versículos que a gente leu. Logo em seguida Ele vai dizer o seguinte: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus, Ele vai falar ali que Ele enviaria, nos daria uma promessa, que Ele enviaria o profeta Elias. Nós sabemos que não é o próprio profeta Elias, e o próprio Senhor Jesus Cristo reconhece em João Batista que ele era semelhante a Elias. Por isso que quando ele fala que Elias já veio, é que ele está se reparando a João Batista. E qual que era o papel de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. João Batista vem preparar e anunciar que o Messias, quem é esse? Jesus Cristo, ele estava chegando. Ou seja, se nós entendemos aqui, Deus, ele sabendo da gravidade de quando um pai não é convertido na vida dos seus filhos, ou seu filho não é convertido na vida dos seus pais, Deus, ele sabia muito bem disso, e é por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, há milênios de anos atrás, Deus já estava vendo esse reflexo de quando os pais não é convertido, o que estrago traz na humanidade. Lá em Juízes capítulo 2, nós vamos ver que depois que Josué morreu, e toda aquela geração morreu,
a palavra de Deus diz que depois dela se levantou toda uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Depois que Josué morreu e toda aquela descendência morreu, qual que foi o erro deles? Eles não pregaram para os seus filhos, eles não instruíram os seus filhos no caminho do Senhor. O que aconteceu? Aquela geração nasceu sem conhecer o Senhor. A consequência disso vai dizer que então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Isso é tudo porque uma geração se levantou que não conhecia a Deus, e Deus, sabendo de tudo isso, Ele envia Jesus Cristo para nos reconciliar e converter o coração dos pais e o coração dos filhos, porque uma vez que nós nos convertemos, nós quebramos essa maldição. Uma vez que os meus filhos conhecem ao Senhor, Deus está sendo, a aliança com o povo está sendo restaurado. Quando nós olhamos para o país do jeito que está, e a gente vê o caos que está, tudo isso é reflexo de uma base de uma família desestruturada, porque não conhece o Senhor, não observa as leis do Senhor, e não adianta a gente reclamar dos governantes. Você acha que ele tem poder para mudar a nação, se nós não fazemos a nossa parte? E é por isso que Deus envia a promessa, e Jesus Cristo, Ele vem para intervir na restauração da família, amém? Quando uma pessoa se converte e conhece ao Senhor, Deus começa ali a restaurar toda a família. Os princípios e os valores do Senhor é colocado na ordem certa. Quem está entendendo aqui, irmãos? Diz amém. Para evitarmos essas maldições, que eu não quero viver isso na minha família, eu não quero que meus filhos façam parte dessas estatísticas. Para nós evitarmos isso, nós precisamos, a primeira coisa que precisa ser feito é se converter. Essa parte que fala do coração, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos. A primeira coisa é necessário se converter. Se converter significa conhecer o Senhor de fato, é se entregar ao Senhor de fato, e entregar a Ele tudo que tem, tudo que somos, a sua família, o seu casamento, com quem você vai se casar, os filhos que você vai ter, tudo que Ele te entregou. Isso é se converter de fato, é ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E em seguida nós precisamos entender que há alguns sinais. É impossível você de fato se converter e ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e continuar na mesma pessoa, se não houve mudança na sua vida, nos seus princípios, nos seus valores. Eu falo, você nunca se converteu, porque toda pessoa que teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, essa vida foi transformada, amém? E aí nós vamos ver agora quais são os sinais dos pais que são convertidos aos seus filhos. Diz assim, o primeiro sinal, o primeiro ponto, nós vamos ver que os pais que dedicam tempo para orar pelos seus filhos. Primeiro ponto, pais que dedicam tempo para orar pelos seus filhos. Nós vivemos em tempos que é muita correria, nós vivemos em tempos que há muitas coisas para fazer. Hoje nós temos muitos afazeres, nós temos muitos, compromissos, nossa agenda às vezes é lotada, tem muitos atrativos hoje, que a gente pode se distrair e passar horas no Facebook, no Instagram, no YouTube, em séries, que a gente passa a hora ali, quando a gente vai ver, não oramos. Mas quando você ama a sua família, você ama os seus filhos, você tem um tempo para orar para a vida dos seus filhos. Se queremos livrar a nossa família da maldição, nós precisamos nos colocar na brecha. Se eu não quero que o meu filho faça parte daquelas estatísticas que nós mostramos,
Eu preciso dobrar o meu joelho e clamar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância. Eu não posso evitar com que meus filhos se envolvam com drogas. Eu posso falar para ele, eu posso aconselhar eles, mas se ele quiser usar droga, ele vai usar, ele vai achar um jeitinho. Não depende de nós, nesse quesito, mas Deus, ele pode fazer essa intervenção. Se você é um pai convertido, você tem que tirar um tempo para orar para os seus filhos, se colocar na brecha e dobrar o seu joelho. Eu creio que há muitos pais que estão aqui já fazem isso, e às vezes você fala assim, mas pastor, eu oro já pelo meu filho já faz muitos anos e eu não vejo uma mudança no meu filho, eu não vejo uma transformação na vida dos meus filhos. E eu falo para você, irmão e irmã, eu encorajo a você a não desistir de orar pelos seus filhos. Independente de você não estar vendo nenhuma mudança, continue orando. Se você for ver na história, você vai ver muitos casos de pessoas que oraram pelos seus filhos e viram a mudança na vida deles. Eu posso citar o exemplo de Mônica. Mônica, ela orou por seu filho por mais de 30 anos. O seu filho levava uma vida devassa, o seu filho se meteu em prostituição, em bebedeira, seu filho não queria saber de Deus, mas ela, por mais de 30 anos, não desistiu de orar pelo seu filho. Sabe quem é o filho dela? Se converteu, Agostinho de Hipona, é o famoso Santo Agostinho, um dos maiores teólogos que já existiu em todos os tempos. Até hoje os estudos, sempre que você vai estudar, eles sempre vão citar Agostinho de Hipona. Uma pessoa que para muitos já não tinha mais jeito, mas uma mãe não desistiu de orar pelo seu filho, e hoje é um grande homem usado por Deus. Poderia citar também o caso da Susana. Susana tinha 19 filhos, eu fico imaginando, eu tenho 2, já fico doido com os 2 em casa, mas ela tinha 19 filhos, o seu marido era pastor, é ela que ficava cuidando dos filhos, cuidando da casa, eram muitos afazeres, eu imagino a bagunça, a correria, a loucura que era fazer comida para 19, limpar a casa por causa de 19 filhos, mas tinha uma hora específica que os filhos dela sabiam que não podiam atrapalhar a mãe, porque eles sabiam que pelo menos 1 hora por dia, ela tirava 1 hora por dia para orar pelos seus filhos, mesmo tendo 19 filhos. Um dos filhos dela é John Wesley e Charles Wesley. Esses 2 aqui foram os instrumentos usados por Deus para trazer o avivamento na Inglaterra. São os responsáveis pelo movimento de santidade. Hoje a Igreja do Nazareno, a herança dela é uma herança wesleyana, porque nós somos descendentes ali da teologia wesleyana de santidade. Santidade ao Senhor. Ah, pastor, mas está falando de muito longe. Eu posso citar o nome, mais um exemplo, da Luísa. Luísa, ela tinha um filho que era viciado em drogas. Um filho que já levou tiro de raspão na cabeça, já levou paulada na cabeça, já foi preso várias vezes, já foi... morou na rua por muitos meses, onde muitas pessoas chegavam para ela e falavam assim, olha, desiste dele, pau que nasce torto nunca se endireita, sabe, não tem mais, deixa ele para lá, desiste, não tem mais esperança para ele. Mas ela nunca desistiu de orar, por mais de 25 anos ela orou por esse filho. Essa Luísa é minha mãe, Marcelo é o meu irmão. Hoje, meu irmão, ele é pastor, é casado, é um homem trabalhador. Uma pessoa, um pai, uma mãe, que não desistiu de orar e interceder pelo seu filho. Por isso, se você não está vendo uma mudança na vida dos seus filhos, eu te encorajo, não desista de orar por eles. Porque eu entendo o seguinte, consagre os seus filhos nas mãos do Senhor. Deixa que Ele cuida. Deixa que Ele faz no tempo dEle, do jeito dEle, na hora dEle. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Em seguida, veremos aqui também pais
comprometidos em criar os seus filhos. Opa, desculpa, mudei aqui. Pais que não desistem da esperança de verem seus filhos salvos. Nós não podemos desistir jamais. O mundo oferece aos nossos filhos um cardápio recheado de atrativos para que os nossos filhos venham fazer coisas erradas, tudo aquilo que vai contra o Evangelho. A gente compete com o mundo, sabe? Seja no celular, seja na internet, seja na televisão, seja na escola, seja com os amigos, que vão atraindo e chamando e convidando os nossos filhos. São coisas muito atrativas, que prendem a atenção deles, que os iludem, sabe, que os cegam, que os arrastam a uma vida de pecado. Isso é tão forte na vida deles, essa influência, que muitas das vezes faz com que eles achem Deus sem graça, a igreja algo chato, o grupo de jovens algo careta. E nós não podemos desistir de orar e de buscar a salvação para a vida dos nossos filhos. Nós, como pais, nós não podemos ficar assistindo os nossos filhos dando passos largos para o pecado, para o mundo, e ficarmos ali de braços cruzados vendo o que está acontecendo. Nós precisamos lutar com as armas espirituais que o Senhor coloca em nossas mãos, mas ir em busca ali, sabe, e não desistir de vermos os nossos filhos salvos. Às vezes nós nos contentamos de ver os nossos filhos bem, de ver os nossos filhos felizes. Às vezes pensamos o seguinte: olha, graças a Deus que o meu filho não bebe, graças a Deus que meu filho não sai, não anda com maloqueiro, graças a Deus que ele fica só em casa. Mas nós não podemos nos contentar com isso, porque que adianta o seu filho ficar em casa, não se meter com maloqueiro, nunca colocar uma gota de álcool na boca e mesmo assim for para o inferno? Nós não podemos, sabe, o que a gente mais tem que almejar na vida dos nossos filhos é, sem dúvida, a salvação. Às vezes nós contentamos simplesmente que eles sejam felizes, que eles estejam bem. Às vezes pensamos ali que bom seria que meu filho, o que eu mais quero para o meu filho é que ele se forme numa boa faculdade, tenha um ótimo emprego e que isso basta, que ele tenha uma ótima família. Se você parar para pensar, muitas das vezes os pais, o que eles mais investem é somente na educação. Querem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram, querem que os filhos estejam bem, é só isso. Mas isso não basta. Se você vê todo o sucesso do seu filho, ele entrando nas maiores faculdades, tendo vários diplomas ali na parede, sendo reconhecido, tendo um ótimo trabalho, tendo uma ótima família, se você se contenta com isso, você ainda não conheceu ao Senhor, porque de que adianta ele conquistar o mundo e perder a sua alma? Por isso, nós fracassaríamos na nossa missão. Que o seu maior alvo para os seus filhos seja vê-los salvos. Amém? Em terceiro lugar, pais que tenham coragem de consagrar os seus filhos nas mãos de Deus. Consagrar o seu filho nas mãos de Deus é entregar o seu filho para o Senhor. Um exemplo, Ana, quando teve Samuel, o que ela fez? Ela foi ali até o profeta Eli e o entregou. Era o seu único filho, era o filho da promessa, era o sonho dela que ela tinha, mas mesmo assim, ela consagrou ao Senhor, ela entregou. Consagrar é, além de entregar, é desejar que a vontade de Deus seja feita na vida do seu filho, é desejar que o seu filho, sabe, que o máximo que ele possa conseguir
é estar no centro da vontade de Deus. Isso é você consagrar, é você entregar nas mãos do Senhor, independente do futuro que ele estiver. Senhor, eu entrego meu filho, a minha filha em tuas mãos, faça dele um instrumento da tua vontade. Quantos pais que amam missões, mas que oram para que os filhos dos outros vá, mas não deles, porque eles querem que os filhos deles estejam por perto, porque quer que os filhos deles estejam em uma boa condição de vida. Irmãos, entregue e consagre. Você tem que ter coragem de entregar o seu filho e consagrar o seu filho, mesmo que ele tenha que ir ser um missionário num lugar muito carente, ou num lugar muito perigoso até, sabe? O lugar mais seguro que o seu filho possa estar, o melhor lugar que ele possa estar, é no centro da vontade de Deus. Tem muitos filhos hoje, que estão no conforto da casa, está na internet, no Wi-Fi, no melhor videogame, com o melhor celular, está ali, ó, guardadinho embaixo da asinha da mãe e do pai, mas não está fazendo a vontade de Deus. Tenha coragem de entregar os seus filhos. A palavra de Deus vai dizer assim que, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os nossos filhos em nossas mãos são como flechas, e eu entendo que se meu filho é como flecha na minha mão, o meu maior desejo é lançar o meu filho e acertar o alvo, e o alvo que eu tenho para o meu filho é que ele esteja e viva no centro da vontade de Deus. Esse é o meu maior alvo, porque eu sei que se meu filho estiver no centro da vontade de Deus, ele pode estar servindo a Deus na Coreia do Norte, ele pode estar servindo a Deus lá em Chad, pode estar servindo a Deus lá na África, em qualquer lugar precário, mas ele vai estar vivendo debaixo da poderosa mão do Senhor. Quando eu entendo que meu filho é como uma flecha nas mãos dos pais, eu não posso pensar que meu filho vai ficar na aljava. Nenhuma flecha foi criada para ficar guardada. A flecha ela foi feita para ser lançada. Amém? E muitas vezes nós como pais estamos ali super protetores, querendo que os nossos filhos fiquem debaixo do nosso cuidado, debaixo da nossa direção, debaixo ali, sabe, dos nossos olhos. Não, irmãos, entregue o seu filho na mão do Senhor. Muitas das vezes são os pais que estão impedindo que os seus filhos voem voos mais altos, que alcance ali a vontade, a plenitude do Senhor. Entregue, tenha coragem de consagrar. Senhor, faça o que tiver que ser feito, esse filho é seu. Tem muitos que falam que eu crio meu filho para o mundo. Não, nós não temos que criar o nosso filho para o mundo, nós temos que criar o nosso filho para o Senhor, porque ele é herança do Senhor, ele pertence ao Senhor, e o meu sonho é vendo meus filhos amando o Senhor, servindo ao Senhor, aonde tiver que ser, para a glória dele. Amém? Glórias a Deus. Em quarto, pais comprometidos em criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia diz que pais não podem levar os filhos à ira, não podem fazer com que a vida do filho seja uma vida amargurada, mas os pais também não podem afrouxar os valores de Deus na sua casa. Eu não posso provocar meu filho à ira, eu não posso deixar que o meu filho fique chateado. Mas, meu irmão, você nunca pode relaxar com os princípios de Deus dentro da sua casa. Os filhos podem até decidir não seguir os princípios e os valores de Deus que você tem dentro da sua casa, mas você fez a sua parte. E quando você faz a sua parte, nós temos que entender que o nosso Deus, aquele que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que tem o poder de um dia tocar na vida do meu filho e transformar a vida dele e trazer ele para o Senhor.
Por isso, meus irmãos, nós não podemos relaxar. Criar os nossos filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. O que é admoestar? Admoestar é confrontar. É muitas das vezes chegar no nosso filho, aquilo que ele está fazendo de errado, e chegar para ele e falar assim: ó, meu filho, vem cá, isso está errado, olha o que as Escrituras dizem. A palavra de Deus diz isso, e na minha casa, o que vale é os princípios do Senhor, é a lei do Senhor. Hoje, o Henry já apanha quando ele mente, e nós batemos nele, é lógico, não é espancar, mas nós corrigimos ele, e nós falamos para ele: isso é pecado, isso não pode. Tem 5 anos, e a gente já faz isso. Nós temos que criar os nossos filhos. Quando a gente vê Davi foi um ótimo rei, Davi foi um ótimo líder, mas infelizmente ele foi um péssimo pai. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi jamais confrontou os seus filhos. A palavra vai dizer que ele não dizia assim: por que você fez isso ou aquilo? Davi, ele não confrontava quando seus filhos faziam algumas coisas erradas, ele fazia vista grossa. E quantos pais hoje têm medo de confrontar o seu filho, de colocar o seu filho na parede e mostrar o que ele está fazendo de errado, e mostrar para ele o que ele está, deixando de fazer, porque, não, se eu fazer isso, meu filho vai ficar chateado comigo, se eu fizer isso, meu filho vai virar uma onça, aí ele vai ficar bravo, não, eu prefiro fazer vista grossa. Se você, que é o pai, uma mãe, que ama o seu filho, não confrontar o seu filho, quem vai confrontar? A polícia? Será que tem que ser coisa do pastor, chamar o filho e mostrar para ele que ele está errado? Ou o que você está criando se você não confronta e não mostra para ele ou ela o que está fazendo de errado? Outro exemplo, Eli. Nós vemos que o profeta Eli via que os seus filhos estavam fazendo coisa errada e fazia vista grossa. E a gente sabe as consequências graves que os 2 filhos dele tiveram, e o próprio Eli teve, de ter fracassado em confrontar os seus filhos. Muitos pais hoje estão mais preocupados com a reputação, querem que os seus filhos sejam perfeitos na frente dos outros. Mas você quer um bom exemplo? Jó não estava preocupado com que seus filhos só tivessem uma boa reputação. Jó estava preocupado com o coração dos seus filhos. A palavra vai dizer que Jó oferecia sacrifícios a Deus, pelo fato de: vai com que os meus filhos pecaram no pensamento. Jó estava preocupado não só com a reputação, mas principalmente com o interior dos seus filhos. Amém? Pais convertidos são pais que confrontam seus filhos, que falam que isso está errado, de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Em 5º lugar, pais que não ensinam o caminho, mas ensina no caminho. É bem claro aquela passagem que nós devemos instruir o nosso filho no caminho em que se deve andar, e quando ele for velho não se desviará dele. Pais que ensinam no caminho são pais que entendem que são espelhos para os filhos. São os pais que ensinam mais pela vida do que pelo falar, do que pelas palavras. São pais que entendem que o exemplo dele vale mais do que um discurso, do que um sermão, do que 1000 palavras. Ele entende que não adianta nada eu falar para o meu filho: vá para a igreja, e eu não vou. Fala a verdade, mas o seu filho vê você contando mentira. Seja honesto, meu filho, e o seu filho vê você sendo desonesto. Quando você fala assim: meu filho, não beba, e ele te vê bebendo, não adianta nada, tudo isso cai por terra. O exemplo de um pai, o pai é um referencial, pai é um espelho. O pai, ele precisa entender que o filho está olhando para ele. Por isso que o pai tem que pegar na mão do filho: vamos lá, meu filho, vamos seguir, é este que é o caminho, é neste caminho,
É nisso que nós temos que viver. Nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. Os pais precisam não somente falar aos ouvidos do filho, mas falar aos olhos do filho com a sua própria vida. Quem está entendendo aqui, irmãos, diz amém. Amém. Glórias ao Senhor. Em sexto e último lugar, pais que priorizam os seus filhos. Davi, ele tentou compensar a presença dele com presentes. Davi, ele presenteava os seus filhos com grandes presentes, dava a eles cidades, fazia deles ministros, chefes de estados, mas não cuidava deles, não estava junto com eles. O coração de Davi não era dos seus filhos. Aprende uma coisa: quem ama sempre tem tempo para a pessoa amada. Eu amo a minha esposa, eu sempre tenho tempo para minha esposa. Eu amo os meus filhos e eu sempre tenho tempo para os meus filhos. Nós temos que saber priorizar as coisas da nossa vida. Hoje, muitos filhos precisam vir antes que os nossos amigos. Nós precisamos agendar um tempo para com os nossos filhos. Coloque na sua agenda: eu preciso ter um tempo com os meus filhos. Sabe, tenha tempo para ouvir o que seus filhos têm a dizer, as suas murmurações, as suas dificuldades, sobre a pessoa com quem ele está gostando, sobre aquilo que ele gosta. Os meus filhos gostam que eu veja eles jogando videogame. O Léo, ele gosta, ele ama videogame, mas às vezes ele para: pai, joga aqui. Ele quer ver eu jogando, mesmo eu sendo pior, mas ele quer ver eu jogando, e isso para ele é um presente. Nós temos um hábito de, às vezes no final do dia, nós reunimos ali com os filhos e falamos assim: vamos orar. E minha esposa falou assim: eu quero que vocês agradeçam por um motivo hoje. E aí todo mundo agradeceu, e o Léo, ele agradeceu por a gente ter ido com ele procurar um fone de ouvido. Ele tinha um dinheiro, e aí ele falou assim: eu quero um fone de ouvido, e fomos procurar. Tinha acabado de abrir o shopping, o Garden, e nós fomos em várias lojas ali. A Luciana estava com o Henry, e eu fui com ele em várias lojas, e o dinheiro que ele tinha não dava, e eu também não tinha o dinheiro para completar. Então eu quero que ele aprenda a ter o que ele pode, não somente o que ele quer. E nós fomos em vários, e ele não conseguiu comprar, mas no final do dia, ele agradeceu pelo fato da gente ter ido com ele procurar. Por quê? Porque nós dispusemos de tempo para algo que era do interesse dele. Nós precisamos aprender a priorizar os nossos filhos, a ter tempo com os nossos filhos. O nosso maior sucesso na nossa vida será o nosso maior fracasso se nós perdermos os nossos filhos. Entendeu isso? Não adianta nada você dar a melhor escola, não adianta nada você dar, tudo aquilo que você não teve, dar uma vida, se você não estiver presente na vida dos seus filhos. Por isso, eu quero concluir a mensagem de hoje, não querendo trazer um fardo a vocês, pais, não trazer uma preocupação, uma coisa assim: eu fui lá para ser elogiado, para ser homenageado, e o pastor vem com um monte de paulada para mim, coisas que eu tenho que fazer. Eu entendo de uma seguinte forma: quando eu vejo que há algo que está na minha mão, é uma grande responsabilidade, como por exemplo ser pastor e cuidar de uma igreja, eu vejo que isso é uma grande responsabilidade. Uma das minhas orações todos os dias eu peço para o Senhor, e eu vejo a minha esposa orando isso também: Senhor, nos ajude a ser pastores melhores, a liderarmos a Tua igreja, Senhor Deus, com amor, com sabedoria, que o Senhor nos ajude. Nós queremos ser melhores porque a gente sabe a grande responsabilidade, e quando nós entendemos a grande responsabilidade do que é ser pai, do que é ser mãe,
nós precisamos a cada dia, não só ficar ali, parabéns papai, você é o maior, você é um super-herói do seu filho, sabe, o seu filho te ama de montão, ficar trazendo um monte de palavra para massagear o seu ego, e você continuar fazendo coisa errada. Quando eu sou pai, eu entendo a responsabilidade, eu quero ouvir a verdade, eu quero ver o caminho. Por isso, não veja isso como um peso na sua vida, mas veja isso que não é difícil. Primeira coisa que você tem que fazer é se entregar totalmente ao Senhor, é desejar: Senhor, eu quero estar na Tua presença e fazer aquilo que Te agrada. Me transforma, me guia, e principalmente, Senhor, venha, Senhor, trazer, sabe, uma ordem na minha vida, a prioridades na minha vida. Pastora Luciana, minha esposa, pregou quarta-feira sobre prioridades. O que o inimigo mais trabalha na nossa vida é invertendo as nossas prioridades, é colocando o trabalho na frente da família, é colocando o entretenimento e o prazer na frente, sabe, de Deus. Por que muitas pessoas hoje não estão aqui no culto hoje? Uma delas é o fato dos pais, né, ter perdido seus pais, como eu citei, mas muitas delas, infelizmente, não estão no culto, porque, que nem minha esposa falou, ela sabe onde está o vírus, o coronavírus. Minha esposa, falei: amor, eu já sei onde está o coronavírus. Falei: aonde, amor? Está na igreja. Falei: por que está na igreja? Você pode ver, você vai no mercado, está sempre lotado, você vai na farmácia, está sempre cheio, você vai na praça, está assim, ó. Você vai em restaurante, barzinho, praça, essas coisas, você vê, está tudo cheio. Mas na igreja eu tenho medo. Ai, vai com que meu filho pega, vai com que eu contraio o coronavírus lá na igreja. Você que é da zona de risco, você tem toda a razão de não ver, mas você que não vem, estou falando com você que está aqui, ó, conectado, se você não está vendo, tem saúde, priorize Deus, priorize, sabe, veja a importância. Eu não tenho com quem deixar meu filho, mas para passear você tem. Para passear, para coisa eu posso deixar na casa da sogra, posso deixar na casa da mãe, para passear dá, mas para vir na igreja não dá. Você sabe, né, pastor, é difícil, eu sei como é difícil, eu também tenho 2 filhos, amém, irmãos? Priorize o Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que as demais coisas vos serão acrescentadas, em nome de Jesus.